Começou o nosso programa e a sua participação ela é indispensável para que a gente tenha uma conversa rica aqui, né? Você está vendo aí na tela o nosso número de WhatsApp, 31 98402 9756, 31 98402 9756. As mensagens vão chegando aqui no smartphone. Eu sempre gosto de mostrar. Olha que chique, Renato. Da Rede Super. O Tio Uli veio ontem, e para quem não sabe, o Renato é o produtor, editor do programa do Tio Uli e os Bonecos. Fizemos o maior merchan, viu? Eu tava assistindo na TV, você pensa que não? Sim. E bombou, né? Um monte de pessoas falando, que assistem, agora, trazendo esse carinho, a gente fica muito feliz. Pastor Márcio, eu não imagino o que é essa redação aqui, né? Eu cheguei um pouco mais cedo, passei, o escritório do Tio Uli e do Renato fica antes da redação maior, onde tem o pessoal do jornalismo e tudo. Aí eu passei, cumprimentei-os, está o Tio Uli lá, eu brinquei com o Tio Uli, né? O que o Tio Uli falou, você lembra disso? Eu estou aqui muito atarefado, respondendo todos os e-mails que eu recebi da minha aparição no seu programa ontem. É muito difícil, é muito chato ser o melhor apresentador da TV. E ele teve a cara de pau de dizer assim, não, são muitos e-mails pedindo para eu te substituir no bate-papo. É verdade. Você já viu o programa Tio Uli? Já, o programa Tio Uli, o pessoal da igreja, entendeu? Participa. É muito bacana, né? É um programa diferenciado, vamos falar a verdade. E começou uma série nova, viu, pastor? Já começou, né? Já, ontem. Ontem, né? Isso. 9 horas da manhã e retornando às 15 para as crianças que estudam de manhã e não tem como ver, né, o programa. E estou super feliz porque eu vejo, né? Vou citar dois, assim, que eu citei um ontem, né, que eu vi foi do paralítico descido, né, do telhado. Rapaz, mas muito bem feita a animação. Sim. E eu vi outra dos espias de Josué. Sim. Com Raabe recebendo os espias e fazendo os escondendo. No caso, é o Super Animado, né, que é o nosso desenho, que vai ao ar às 3h30. 3h30? Às 15h30, né? Às 3 da tarde, 3h30 da tarde, vai ao ar o Super Animado. E antes vem o programa do Tio com toda essa estreia maravilhosa aí, episódios inéditos, quadros novos, cenário novo. O programa dele é bom, que traz a Bíblia para a vida e na linguagem dos meninos, né? É verdade. Domingo mesmo, lá na igreja, a líder de criança foi interpelado lá por uma situação. Como é que Deus vê todo mundo? É muita gente para Deus ver, como é que faz? Então, quer dizer, quando traz a Bíblia, né, nessa forma, isso abre a mente dos meninos. Eu fui tentar responder o menino. Que dificuldade. Para ele entender como eu entendo. Verdade. Aí minha filha que teve que ajudar ali. Então, quando tem um programa assim como o Tio Uli, ajuda muito, facilita. Né, porque hoje em dia, vamos falar a verdade, está muito conturbado, né? Esse lado, a cabeça das crianças está sendo muito bombardeada. Né? Então, quando você encontra um programa como o do Tio Uli, entre outros, você vê que aquilo, como se diz, tira o fardo da gente, fica mais leve, fica mais fácil. Então, assim, a gente louva a Deus, né? E dá para deixar a criança na frente da TV com tranquilidade, sabendo que vai ser um conteúdo edificante, né? Com certeza. Porque hoje em dia está muito difícil isso. Porque na internet, você deixa na internet, você não sabe por onde essa criança pode andar, né? Navegar. Verdade. Com certeza, esse é um risco muito grande e muito comum, né? As mães ali querendo, entre aspas, se livrar ali, né, deixar a criança calminha, dão o tablet para a criança, dão o celular para a criança, e a criança agora muito esperta, muito antenada, parece que ela já nasce assim, né? É verdade. Então, eles vão fuxicando tudo e acabam ali adquirindo um conteúdo que não é para eles e que pode trazer um dano aí. Você está falando dessa questão da linguagem da criança, né, da popularização. Uma pessoa que conseguiu adquirir uma leva imensa de seguidores, de ouvintes, de telespectadores, pela forma como tratava questões complexas, questões difíceis da vida política e econômica, numa linguagem não popularesca, mas uma linguagem acessível, foi o grande, né, infelizmente faleceu ontem, Ricardo Boechat. Coloca aí, produção, uma das matérias sobre o falecimento desse grande jornalista, né? Essa aí está no portal Guia-me, né? Falando, né, do Ricardo Boechat, e um articulista escreveu: Breaking News, a vida é um sopro.
Break news era uma expressão que o Boechat usava demais, sobretudo quando o José Simão fazia a sua participação no programa matinal nele, na Rádio Band News. Eu confesso, eu era ouvinte assíduo do Ricardo Boechat, não só na rádio, mas quando eu queria ver um telejornal, dada a minha opção nos últimos anos, né, por tirar uma emissora do meu hall de emissoras, eu assistia muito a Band News, o jornal da Band News. E o Ricardo Boechat, até com as posições que eram divergentes das minhas, ele era respeitoso na forma como eu colocava essas posições. E ver que esse homem, 66 anos, pai de 2 crianças, né, um cara forte, né, vai tão rápido. Rapaz, a vida é um sopro, né? É uma preocupação assim, muito grande, assim, dá um susto na gente, né? A gente que está, no meu caso como pastor, estamos pregando sempre, né, nos altares das igrejas, sempre levando uma palavra que você tem que focar a igreja no seu princípio cristão. Nós somos chamados para a salvação, então é o primeiro, depois vem ali você evangelizar, trazer outros, né, para onde você está indo. E a gente fica assim, muito preocupado quando você vê uma cena dessa aí, tão rápido. Por quê? Porque nós não somos dono do tempo. É verdade. Nós não somos dono do tempo. E hoje que nós encontramos nas igrejas, em vários lugares onde passa, eu também faço, pela manhã eu costumo sair com um aplicativo e a gente convive com muito tipo de pessoas ali e de repente você vê a necessidade do evangelho entrar. Por quê? Porque as pessoas estão num tal de amanhã, depois, sempre o lado espiritual deixando para depois. Então, quando você encontra essas fatalidades, você se preocupa com aquele que está do seu lado. Você se preocupa com os Lázaros. O que quer dizer os Lázaros? Os Lázaros são aqueles que às vezes estão dentro da igreja com situações difíceis, estão com um momento complicado e às vezes a gente não quer ficar com o Lázaro. E às vezes a gente tem que sentar com esse Lázaro, porque esse Lázaro ele precisa entrar no céu como eu, né? Como você, como a gente pensa. E às vezes a gente ficar prorrogando o tempo é uma coisa complicada. Por exemplo, os meninos do Flamengo. Olha o tempo deles. Foram embora. 15, 16 anos. Brumadinho, que é o momento. Foram embora. Quer dizer, todos perderam. Quantos que estão debaixo da terra agora, né, e queriam ter um tempo para poder até mesmo acertar a vida e viver uma vida com Cristo. Então, ontem, a deixada do Boechat foi um grande ícone, né? Sim. Da TV brasileira. Eu assisto ele sempre num café com jornal de manhã. Eu gostava desse programa, gosto, né, com ele, porque é um cara muito verdadeiro. Ele é posicionado, entendeu? Então, isso aí, para nós hoje, realmente, a TV brasileira perdeu muita coisa em termos do jornalismo, né? E é uma preocupação que a gente tem com o que vai acontecer daqui a pouquinho com a nossa vida, né? Como você falou, deixou tão rápido, 66 anos, né? E aí, como jornalista, Renato? Como jornalista, posso te falar que vai fazer muita falta. Ele era um ícone, né? Um grande ícone. E o interessante é que ele não fazia parte da principal TV, vamos dizer assim, né? Ou da segunda principal TV, não. Ele trazia para a TV onde ele trabalhava, assim, uma audiência incomum, justamente pela sua postura, pelo seu posicionamento, pela sua entrega, né? Ele vivia realmente a serviço da notícia, ele vivia realmente a serviço de fazer um trabalho primoroso, um trabalho correto, coerente, né? Eu tenho certeza que não só ele, como tantos outros jornalistas prestam um serviço assim primordial para a sociedade, que está muito ali posicionado ali em relação a fazer denúncias que precisam ser feitas, e ele fazia isso com um brilhantismo incrível, não é? E fica essa questão para a gente avaliar, né? Essa brevidade da vida. Será que a gente realmente não está deixando para depois algo que pode não simplesmente acontecer? Exatamente. Ele tinha ido na palestra, voltando, ia fazer o Jornal da Noite na Band. Estava vindo de Campinas. Né? Agora, deixa eu também dizer que eu fiquei muito triste com algumas postagens nas redes sociais, pessoas que são insensíveis, infelizes. O Boechat se declarava ateu, isso eu ouvi N vezes do Boechat. Mas também ouvi que o Boechat chegou a frequentar a igreja luterana onde a esposa, Verusca, ia. Falou da conversa que ele teve com o pastor e tudo mais. Quem de nós é capaz de dizer o que está no interior do coração do homem? É isso aí. E ficar julgando nesse momento... Gente, primeira perda, irreparável.
Segundo lugar, a dor da família, das filhas, da esposa, de todos os familiares, da mãe dele. Terceiro lugar, quem somos nós para julgar a vida de uma pessoa? A mensagem que já foi ouvida N vezes, como a pessoa processa isso? Porque tem muita pessoa que fala de boca aí, Senhor, Senhor, Jesus, Jesus, e o coração está longe de Deus. Verdade. Não é? Então, nós temos que parar também com essa insensibilidade e um pouco da arrogância que muitos cristãos evangélicos né, temos. Muitas vezes nós somos muito arrogantes. Por causa de um discurso... Nós achamos que somos dono de si, né? Exatamente. Meio que bairrista, né? Tipo, só eu vou para o céu, só eu que vou alcançar alguma coisa com Deus, né? Só eu e o meu grupo fechado. Em muitas participações que eu acompanhei ele, claro, ele tinha as diferenças dele, religiosas, o direito dele, como você tem a tua, eu tenho a minha, cada um tem, vamos falar a verdade, né? Nós não somos ateus, mas às vezes nós somos congregacional, né? Somos cidade, somos governadores, somos prefeitos, né? A gente tem esse lado da gente. E eu vi uma vez ele fazendo um comentário assim, muito importante a respeito da igreja evangélica. A importância que a igreja evangélica tem na sociedade. Que coisa, né? Então, isso aí, nesta hora, nós temos que relevar. Como o Cássio falou, eu vi muitas pessoas publicando, ateu, bem feito, vai falar de Deus, que brigou com um certo pastor. Gente, pode falar, brigou, disse que ele teve problema com Silas Malafaia. O próprio pastor Silas Malafaia, eu vi uma postagem dele dizendo, gente, pelo amor de Deus, né? Então, assim, eu acho que também é momento, cara. Hoje eu vou discordar de você de alguma coisa. Nós vamos ter um atrito de base até para crescimento meu e teu. Sim. Isso não quer dizer lá na frente. Então, essa palavra dele sobre a igreja foi algo fundamental. Ele colocou muito sério, até um dia desse eu vi uma outra reportagem, mas não dele, de um cara que falou a mesma coisa. É melhor ter uma igreja do lado da sua casa do que ter um bar. Entendeu? E é um fato mesmo. Então, assim, ele poderia dizer que era ateu, às vezes até dizia por conveniência. Exato. Até para provocar, às vezes. Mas vamos falar a verdade. Alguém plantou para ele a palavra. Agora, quem rega é Deus. Naqueles segundos que eles tiveram, que até então, acompanhando a reportagem, diz que o helicóptero estava pousando e estava tudo tranquilo. Só que debaixo do viaduto vinha um caminhão e o caminhão não os viu. E na batida que pegou fogo. Então, quer dizer, vai saber o que Deus fez nessa hora. Deus é Deus, né? Deus é Deus. Inclusive, quero agradecer aqui, uma pessoa está mandando mensagem do Código de Área 33, eu creio que é Minas Gerais, dizendo assim, a paz do Senhor, pastor, paz. Eu assisto o programa, passando pelo canal, achei, glória a Deus, que bom. Manda o seu nome, a sua cidade, para a gente dizer com quem estamos conversando. A gente está comentando aqui sobre o falecimento do piloto do helicóptero e do Ricardo Boechat. Compreendo, quando a gente fala de Ricardo Boechat, não que a vida do Boechat é mais importante que a vida do piloto. É porque o Boechat é uma figura pública. Quando morre uma figura pública, a repercussão é pública. Sim. Não é isso, então, é igual eu lembro do caso da Marielle e do motorista. Né? Só a morte da Marielle que é importante. Não, a Marielle era vereadora pública, então tem mais repercussão, mas as duas vidas são preciosas para Deus, tanto a do piloto quanto a do Ricardo Boechat. Mas o pastor Márcio disse muito bem do processo, foi uma coisa interessante. Que coisa, né, rapaz? O helicóptero não explodiu no ar, o helicóptero não explodiu ao cair. Exatamente. O piloto conseguiu descer o helicóptero com todo o problema. Ali, quem conhece São Paulo, entre o Rodonel e a Anhanguera, a região ali, é um complexo. Aqui em Belo Horizonte nós temos complexo da Lagoinha, que são vários viadutos. E ao descer, entre dois viadutos, perto do pedágio, um caminhão grande estava vindo. Olha que coisa. Bateu no chão, desceu o helicóptero, o caminhão bateu. E aí explodiu. E ao explodir, olha como é que ficou a cabine do caminhão. Está vendo ali a cabine à esquerda? Tem até um pedaço de amarelo que é da fuselagem do helicóptero. Ali lá atrás, aquela coisa negra com fogo e fumaça, é a cabine do helicóptero. Aqui tem parte da fuselagem e na frente do caminhão vai ter a parte traseira do helicóptero. Mas essa imagem aí que está circulando na internet é interessante e há um vídeo também dessa hora. Observe quem está socorrendo o motorista do caminhão que saiu vivo, graças a Deus. Estão conseguindo enxergar ali? É uma mulher. É uma mulher. E isso está sendo muito repercutido, muito falado, porque uma mulher tomou ali a frente
e salvou a vida do caminhoneiro, e parece que ela até queria que outros homens ali acompanhassem, ajudassem ela, e realmente isso não aconteceu. A turma ficou filmando ao invés de ajudar. Isso aí é uma coisa que você falou, quando você foi filmando. Vamos falar a verdade. O ser humano que gosta de uma mídia particular. Me lembro quando o viaduto caiu. Né? Aqui em Belo Horizonte? Isto. E a heroína, porque ela fez aquilo para salvar a filha e salvou quem estava no ônibus, morreu como heroína. A motorista. Mas o povo foi lá filmar ela até tremendo. E jogar na rede social, não respeitando família, não respeitando nada. Quando vê a cena desta mulher aí, né, tentando salvar... Uma heroína também, exatamente. Né? E aí, hoje, como se diz, não é 8 de março, Dia da Mulher, né? Mas a gente tem que parafrasear esse ponto, que quando nós olhamos assim, a mulher, eu percebo, pela igreja, pela minha família, as mulheres da minha casa são mais... A mulher, ela tem mais atitude nessas horas do que o homem. É uma coisa mais engraçada. Pode observar que a mulher, ela se desembola e faz... Então, quer dizer, porque ela ali ela usou a dor de uma mãe, de uma esposa, e ali ela partiu para cima, enquanto nós ficamos filmando. Né? Que loucura. Então, assim, é complicado. É algo importantíssimo para ser avaliado. Mas exatamente. E outra coisa, Cássio e Renato, que eu estava ouvindo um especialista hoje, e ele falando que aquele tipo de pouso é normal quando se está acontecendo. Então, assim, em termos não tinha como dar problema, mas houve essa infidelidade, entendeu? Então, assim, é o que nós já falamos no início e abrimos, a gente tem que estar atento, porque a gente tem que trazer essas coisas para a nossa vida espiritual, para o nosso dia a dia, né? Nesse momento nós estamos aqui, quantas pessoas estão transitando nesse país, né? Saindo de casa, indo para lá e para cá. E, quantos acidentes haverão, inclusive no dia de hoje, infelizmente. É por isso que a gente tem que estar sempre firme com Jesus, ciente né, do que estamos fazendo e vigiando. Né? Pronto para encontrar com o Criador. A gente tem que estar pronto para encontrar com o Criador, porque a vida é um sopro, a vida é um sopro. E a gente tem que estar pronto. Para que a gente está investindo a nossa vida? O pastor Dudu, um beijo para o pastor Dudu, pastora Vanessa Jafar, da mocidade, da juventude da Lagoinha, né? Eles me convidaram para falar no culto dos jovens, dia 20, na quarta-feira, e eu vou falar sobre isso mesmo, né? Vou falar sobre Carpe Diem. Aproveite o dia, mas não aproveite o dia para ficar viajando, aproveite o dia para fazer a vontade de Deus, para amar, para perdoar, porque seu dia pode não chegar ao fim que você espera, você se falecer. Que você faça as coisas corretas, use para a glória de Deus. E lembrando, né, a gente não é dono do tempo. Exatamente. Nós não somos dono do tempo. O dono do tempo é Deus, e é aí que a gente tem que ter esse cuidado, né, de estarmos ali atentos. A Tatiane, que é de Santa Margarida, Minas Gerais, muito obrigado, Tatiane, ela está perguntando se todos esses eventos que têm acontecido... ela não cita, mas a gente sabe, né? Brumadinho, a morte dos garotos do Flamengo, tempestade no Rio de Janeiro, morte do piloto do Ricardo Boechat, de forma tão trágica. Isso tudo é uma forma de Deus mostrar que tem algo errado com o jeito que as pessoas têm buscado servi-lo? Vocês veem uma correlação ou não? Isso tem acontecido sempre? Biblicamente, o mundo jaz do maligno. Então, se tem alguém que tem interesse em tirar a vida da gente... principalmente nos momentos que nós estamos meio atravessando aí, né, o deserto, é o diabo. Só que nós não podemos permitir essa palavra na vida daquele que crê em Deus. Mas eu acredito sim que tem a mão de Deus nisso aí, a gente não pode ignorar, porque o controle é dele. E às vezes Deus, ele faz, como se diz, ele transforma a maldição em bênção. Então às vezes um problema vem para nos despertar para outras coisas. Né? A gente vê no Facebook, Instagram, por causa de postagem, no céu, na lama, na água, no fogo. No ar, né? No ar. Então está tendo muitas colocações. E você vê que é o domínio de Deus. Então, assim, acredito sim que existe um mover de Deus em cima disso aí. Tem alguma coisa, um sinal. Eu olho muito isso aí. Um sinal de Deus, principalmente no que nós estamos falando. Nós não somos dono do tempo, né? Nossa vida é um sopro. E vamos falar, o mundo está meio bagunçado, né, gente? Tá.
precisando de Deus. Nós vamos para um breve intervalo no nosso bate-papo, depois vamos voltar com mais conversa aqui com o pastor Márcio, com o Renato e contigo. Então espere um pouquinho, a gente já volta. Estamos de volta com o nosso bate-papo, né, nos recuperando dessa morte trágica do jornalista Ricardo Boechat e do piloto do helicóptero ontem, né? Eu cheguei em casa, minha filha falou, pai, sabia que o Boechat, minha filha, né, jovem, sabia que o Boechat morreu? Tomei um susto, né? Porque eu fiz o programa ontem ao vivo, né? Termina às 13 horas, saí daqui para casa, ao chegar em casa que eu tive notícia. Né? Eu falei, meu Deus, que loucura isso. E interessante que eu não consegui ouvir a rádio Band News, porque eu sempre vou para casa ouvindo a rádio. Né? Não consegui ouvir a Band News, achei que algo estranho. Mas depois eu fui saber que inclusive, a rádio ficou fora do ar um bom tempo, porque os jornalistas, os radialistas ficaram em estado de choque. Né? Mas que Deus guarde mesmo a família Boechat, os colegas lá da Band, né, que estão sofrendo muito. Ele era uma pessoa muito querida mesmo. Que Deus... o Espírito Santo venha consolando todos esses corações de todos esses entes queridos que perderam assim de uma forma tão trágica o Boechat. Né? Essa deve ser a nossa oração como cristãos. Não ficar falando bem feito, tinha que ser assim, nada disso. A nossa postura é orar em favor desses que hoje choram, né, para que eles possam ser consolados pelo Espírito Santo. Amém. Amém. Boa tarde, manda mensagem aqui a Carla Helena, obrigado Carla, lá de Ribeirão das Neves. A Carla diz assim, realmente estamos numa época em que a internet tem sido educadora de nossas crianças, portanto é um alívio termos o programa Tiúli para edificar. Renatão, aí elogio para você, né, filho? Muito bem, viu? Fica ligadinho aí, episódios incríveis, tudo novinho, cenário virtual, quadros novos, e é para vocês mesmo, para que vocês possam aí colocar os seus pequenos aí diante da palavra do Senhor dessa forma criativa que é o programa Tiúli e os Bonecos. Como audiência rotativa, para quem não sabe, a gente falou no início do programa, o Renato é o produtor. Eu falo produtor, você é o editor, né? Mas a palavra produtor sai mais rápido, sim, né? Sim. Ele que faz a produção junto com o Tiúli dos programas, é o Tiúli e os Bonecos. E o Super Animado. E de pai para pai e de mãe para mãe. Você também faz com a Sueli, com ele? Isso. Que legal. Faz parte do mesmo núcleo. Né? É o mesmo núcleo. Beleza. Boa tarde, a paz do Senhor. Pastor, aqui somos Eduardo e Regina, de Passos, Minas Gerais. Um grande abraço. Conheço muito Passos e é uma cidade muito querida. Sempre passo por aí, não é um trocadilho, sempre passo por aí quando eu vou para Franca. Um grande abraço. Meu nome é Brenner Zaqueu, paz e graça. Passando aqui pela TV e descobri o canal de vocês, tenho sido abençoado. Deus os abençoe. Rapaz, Brenner, obrigado, querido. Esse é o nosso alvo, abençoar, né? Estamos aqui, né, pastor? Verdade. Para trazer bênção para a sua vida. Eu assisto Rede Super quando não estou em casa, eu falo isso, é mais pura verdade, né? Porque é uma TV que edifica, né? É uma programação que edifica e traz conforto, consolo ao nosso coração. Cássio, eu queria falar algo que não deu tempo porque o intervalo não permitiu. Posso falar? Por favor. Você estava falando a respeito, né, desses últimos eventos que têm acontecido aí, né, o nosso 2019, já tem muita gente botando peso no ano. Que ano que começou assim, e é tragédia na lama, é tragédia no fogo, é tragédia em tudo que é lado. Bom, o que eu queria falar, não sei se vocês vão concordar comigo, é que muito disso que aconteceu foi muito falha humana, né? Foram homens que deveriam fazer ali a sua atividade, deveriam realmente ali cuidar para que não acontecesse, né? O caso da barragem é um caso de negligência, está sendo apurado, não é? Mas a gente pode falar aí, ainda que o inquérito está sendo apurado, mas foi algo aí que o homem, para início, ele que construiu aquela barragem. Ela não existiu assim, não foi Deus que criou a barragem. A barragem ela foi construída pelo homem para depositar, então, ali aquele rejeito de minério. Então, colocar na conta de Deus, eu acho também algo muito sério. Não que Deus não tenha o controle, Ele tem sim, mas, ao mesmo tempo, Ele permite que o homem, ele colha o que ele planta. Está na palavra essa lei de semeadura. Veja também o caso... O livre-arbítrio, né? Sim, o livre-arbítrio. Quer dizer, veja o caso lá dos meninos no Flamengo. Lógico, foi uma fatalidade? Foi, mas
o local não tinha aquela licença do bombeiro. Quer dizer, era num container. Era para ser estacionamento. Quer dizer, era para ser estacionamento e os meninos estavam dentro de containers. Ainda estavam averiguando o que tinha ali entre a blindagem do container, porque em alguns casos, dependendo do que tinha ali, é um produto muito mais inflamável. Então, a gente não pode agora simplesmente colocar na conta de Deus, coisa que adoramos fazer. O homem é especialista em pegar a sua própria responsabilidade, ele não cumpre o que deveria, acontece a tragédia e põe na culpa de Deus. Mas isso aí já vem desde o início, né, Renato? É verdade. Foi a mulher que você me deu, hein? Adão já falava. Transfere, né? Então, assim, nós estamos... O ser humano ele gosta de procurar, em vez de procurar o caminho do sacrifício, o que é o caminho do sacrifício? Aquele caminho que vai te fazer se enxergar, vai fazer você ver seus erros, vai fazer você viver aquilo que muitas vezes você está falando. Aí a gente vai para o caminho da facilidade. A gente procura o caminho mais fácil. Transfere, né? Você está entendendo? Da transferência da desculpa, né? Exatamente. Se nós formos olhar, eu pego de novo o Boechat, e vendo a vida dele, rapaz, eu acho assim, isso traz uma lição muito grande para a nossa juventude hoje, né? Porque hoje nós estamos na era, né, do Zap, das redes sociais, e as pessoas estão esquecendo de correr atrás de um futuro, de um projeto, entendeu? Tem muitas pessoas hoje aí nas igrejas que estão assim, sem vontade própria. E quando você olha pessoas como o Boechat, que não é porque morreu, mas você vê uma verdade por detrás daquilo que eles estão contando, eu achei muito interessante. Ele trabalhava numa emissora e, de repente, foi para a Band. E ali na Band, ele estava ali na dele, fazendo o trabalho de base que ele fazia. E o Carlos Nascimento, então, foi para o SBT. Aí chegaram, o Mitre foi e falou, você tem que assumir hoje, daqui a 15 minutos, o lugar do Carlos Nascimento. Você vai ser o diretor, vai fazer isso, aquilo. Ele parou e olhou e pensou bem assim, peraí, você não me chamou à toa. Se você me chamou é porque você acredita, eu estou indo. Essa palavra marcou o meu interior, por quê? Porque hoje em dia a gente vê as pessoas muito desacreditadas, sem vontade própria. Estou vendo você aí, Renato, né? Pode ser meu filho, mas está aí, já é um produtor, não é isso? Ele engana, viu? Você é velho também. Você é velho também. Você é velho. Nem tanto. Dá para ser filho. Então você vê isso aí, essas coisas acontecer, entendeu? A falta que hoje existe de pessoas com personalidade em cima daquilo que estão querendo. E aí virou esse ícone maravilhoso. Mas o quê? Ele aproveitou uma oportunidade, não ficou na base, vou orar a Deus, vou ver se Deus quer. Não, ele acreditou. Encarou, né, pastor? Encarou. Eu lembro que quando saiu, acho que foi semana passada, as medidas anticorrupção, o pacote anticrime do Sérgio Moro, sim, a mídia, em geral, mas meteu o pau, porque a mídia é de esquerda, né? Então começou a arrumar defeito, ver crítica. No comentário do Boechat, às 7h30 da manhã que ele fazia na Rádio Band News, e era o horário que a gente estava indo para o trabalho, eu sempre ouvia, né? Aí eu ouvi o Boechat foi pegando ponto por ponto e elogiando ponto por ponto. Ele não estava nem aí de julgar para a torcida, de julgar para a mídia. Ele falava o que ele acreditava. Ele falava, gente, isso aqui não é bom? Aprender não é bom? Quer dizer, ele tinha uma posição, é uma perda irreparável. É uma perda irreparável, porque ele tinha uma atitude proativa muito forte e corajoso. O Boechat é um cara corajoso. Ele admitiu, porque muita gente, tem muito pastor que inclusive não admite, por exemplo, ele admitiu que tinha depressão profunda. Olha. E se afastou por um período importante porque admitiu, estou com depressão. Isso é muito interessante. Você diz assim, eu sou fraco. Eu tive essa enfermidade. Tem muito pastor que está com depressão e não admite. Desempenha um papel, né, e está sofrendo, precisando de ajuda, né? Exatamente. Foi sábado, lá na minha igreja, teve o tal do Sabador, o trabalho da juventude, né? E eles levaram lá uma psicóloga, Michele, uma bênção de Deus, da igreja Casa Nova. E ali ela estava falando, o tema era exatamente depressão e suicídio. Então, você assumir a depressão já é um fato de você conseguir vencer. Amém. Porque exatamente fica isso aí, aquela coisa que ele montar. É como se diz, igual o Naamã, né? Na rua, aquela pose toda, dentro de casa era um cara doente. Então, às vezes, dentro da gente está faltando esse exercício
de nós conseguirmos colocar para fora aquilo que muitas vezes nós estamos, né, sendo reprimido, né, na vida, e isso traz problemas grandes lá na frente, isso é verdade. O Francisco de Mossoró, estamos chegando no Rio Grande do Norte, um bacana, abraço hein? a todos os queridos aí do Rio Grande do Norte. É Potiguar, não é isso que fala com o Rio Grande do Norte? Isso. Potiguar, né? Bom dia, sofri um acidente de caminhão e só quero agradecer a Deus, a Jesus e aos seus anjos pelo livramento. Ah, que bom, graças a Deus, viu, Francisco? Ufa. E agradeço pela Rede Super, que é um canal de bênção. Ele fala assim, o ladrão na cruz nos mostra que só Jesus sabe e conhece os seus. O que temos que fazer é orar pelas pessoas para que elas se entreguem para Deus. Concordo, viu, Francisco? Aquele homem ali teve uma última oportunidade ali, no final, na prorrogação do segundo tempo. É isso, por isso que eu disse que vai saber o que Deus fez naquele tempo do caminhão batendo, né, que eles estavam vendo ali. É uma coisa assim tremenda isso aí, né? O pastor Márcio Farias, o senhor conhece Rebeca Rabelo e Rose Rabelo? Do Rio de Janeiro, está dizendo que estão assistindo o programa aqui. Aqui, ó, mandando até uma foto do senhor aqui. Olha aí. Que legal. Ah, pastor, ficou bonito aqui. Bacana, ficou. Vou mandar. Ó, quero dar um beijão aí, pastor Douglas, da Igreja Batista Memorial de Costa Barro, a sua esposa Rosa, são amigos, a Rebeca, cantora, uma benção, menina. A Rebeca? CD maravilhoso. Manda pra gente o contato aí, Rebeca. Vamos, Rebeca, manda aí, minha filha. E a Raquel e o Paulo. É uma família que me recebe toda vez que eu vou ao Rio de Janeiro, vou ministrar lá e eu fico na casa deles. Então, um beijo no coração de vocês. Obrigado aí pelo carinho. Que legal, legal. Beijão vocês aí do Rio de Janeiro. Esse estado maravilhoso. Tem muitos parentes no Rio. Amo demais. Você é carioca, né, Renato? Eu sou. Ai, que bacana. Fluminense, né? É isso que eu ia perguntar. Eu sou fluminense. Nasci em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Lá a gente tem essa diferenciação, que aqui não faz o menor cabimento. Sim. Você fala assim, eu sou fluminense, aí a pessoa fica olhando eu sou assim pra Flamengo. você. Não, cara, eu sou Botafogo. Não, então, quando a gente está fora do Rio, a gente fala, sou carioca, que aí já Mas vem cá, simplifica. deixa eu mostrar todo o meu desconhecimento geográfico, né? Sim. Porque, por exemplo, se eu falo Contagem, Betim, Belo Horizonte, Sabará, Santa Luzia, eu estou falando de cidades diferentes da grande Belo Horizonte. Sim. Quando eu falo Rio de Janeiro, eu tenho o Rio de Janeiro. Você tem Niterói, Nova Iguaçu, são cidades diferentes, é isso, né? Sim, é porque, no caso, a cidade ali principal leva o mesmo nome do estado. É tudo Rio de Janeiro, então sofre aí uma pequena confusão. Existe a cidade do Rio de Janeiro. Quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é carioca. Quem não nasce na cidade, então aí dependendo é Fluminense ou... Aí a pergunta, por que Fluminense? Por causa eu imagino que seja por causa da Baixada Fluminense, embora Niterói não faça parte dessa Baixada. Se você é do Rio de Janeiro, sabe por que se chama Fluminense quem nasce no Rio de Janeiro? Estamos aqui para aprender. Se carioca, quem nasce na cidade do Rio de Janeiro. Aí tem esse nome de carioca. É interessante. Realmente, eu falei Potiguar aqui, Rio Grande do Norte, Capixaba, Rio Grande do Sul. A gente não sabe muito bem a origem, né? Capixaba, Espírito Santo. Aí eu posso dizer que eu sou de lá. Você é do Espírito Santo? Sou capixaba. Vitória mesmo. Vitória? Gente, uma cidade linda, hein? Vitória, Vila Velha. Moro ali na Bento Ferreira, em Monte Belo, naquela região ali. Mandar um beijão, pastor Bruno e toda a igreja Lagoinha Vitória. Estou devendo uma visita aí, irei quanto antes, porque amo demais vocês aí. Um beijo para Alex, Ju, toda a família também, que eram da nossa igreja aqui e foram lá para Lagoinha Vitória. Quem manda mensagem também é a Valdirene, fala assim, verdade, só quem pode julgar é Deus, só Ele que sabe quem vai para o céu. Ela é do bairro Santa Mônica. Concorda? Vocês concordam com a Valdirene, né, gente? Perfeitamente. Eu acho que é muita presunção, sabe? A gente ficar botando as pessoas no céu, no inferno, além de presunção, é uma coisa que quem está recebendo aquela notícia ali fica com raiva de você, gera ódio no coração das pessoas. E outra coisa, nosso papel é pregar o amor de Cristo. Deixa que Ele faz o resto. Ele faz o resto. Gente, eu ganhei o dia com essa aqui. Olha só. Bom dia, meninos. Eu ganhei meu dia, cara. Eita. Bom dia. Passando para deixar paz a todos. Amém. Muito sol aqui na Bahia. A Flaviana diz que amou o programa de ontem que o tio Uri veio. Obrigado, Flaviana. Tá gostoso aí na Bahia? Solão? Que delícia. Baianos, terra do meu painho. Boa tarde, eu me chamo Miriam, de Tuberá, também na Bahia. Amo o seu programa. Que legal, estamos com audiência boa aí na Bahia. Terra linda,
amo os baianos, amo as baianas, todo esse povo lindo do meu coração. Boa tarde, pastor, acompanho sempre seu programa. Minha esposa disse que o almoço todo dia com o senhor, que almoça todo dia comigo. O Oséias, lá de Resende, estado do Rio de Janeiro, aprendo muito com bate-papo. Oséias, obrigado, manda um beijo para sua esposa, muito obrigado pela audiência. Resende, sabia que o Resende... Aí é interior, né? Também não é carioca. Mas, olha, o Resende, por exemplo, está na semifinal. Não tá? Com Botafogo. Tá na semifinal da Copa Rio. Com Vasco, perdão. Com Vasco. É Copa Rio, né? Guanabara. Eu nem sei, aí eu me confundo. Outra confusão que eles fazem. Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro, né? Que era o antigo. Vai jogar amanhã com o Vasco e o Fla-Flu na quinta-feira foi adiado em função do problema que aconteceu, teve, né? Resende, onde tem a AMAN também, a Academia Militar das Agulhas Negras, onde nosso querido presidente Bolsonaro estudou. Tem um clima excelente, Resende é uma terra linda. É bem mais ameno você falou que não é carioca, então o quê? Né? Chama como lá? Eu acho que Fluminense também é interior, né? Interior do Rio. Não sei se leva essa sigla de Fluminense, não, mas é interior. Resende tem um clima maravilhoso. Já que vocês sabem dessa questão de nome, quem nasce em Conselheiro Lafayette, o que é? Eita. É mineiro. Eu não sei. Eu não sei. Mas Lafayette é uma cidade linda. Já trabalhei um período aí pela PUC em Lafayette. A Marta disse que está assistindo a gente e agradece a gente por entrar na casa dela todos os dias. Ô, Marta, a gente que agradece por essa gentileza. Em falar em Marta, um beijo para minha esposa, né? Marta, 31 anos casada, está assistindo, com certeza. Meus filhos, Gabriel, Índio, Loruane, meu genro Breno. Então, um beijão aí para vocês, né? Em nome de Jesus. Ô, Marta, parabéns pela paciência, aguentar esse homem essa vida toda. Verdade. E ela é uma bênção mesmo. Olha, a pessoa está mandando mensagem aqui do TDD 41. Paz de Deus, estou assistindo, gostando muito dessas palavras, estão me ajudando, que legal. Manda seu nome. 41, não tenho noção onde que é. É lá do, acho que é Paraná, né? Paraná? Será que é Paraná? Não sei. Manda aqui a cidade e o seu nome, querida. Olha que legal, as mensagens estão chegando tantas. A Isabela mandou uma mensagem aqui. Nós sempre acompanhamos os programas da Rede Super, principalmente hoje. Agora, para prestigiar o pastor Márcio Farias. A Isabela, de Belo Horizonte. Bacana, Isabela. Isabela, eu acredito que a Isabela e também... A foto é pequena aqui. Muito bem, Isabela e Isadora. Elas são duas meninas, são da Batista da Lagoinha. E eu tive um começo com um aplicativo e todo dia eu os levo para a escola. São duas, Isabela e Isadora. Um beijão pra vocês. Ô, pastor, me dá o cartão aí, porque eu não preciso do aplicativo, depois eu... Ô, gente, mas esse negócio de aplicativo é interessante. O bate-papo é um bate-papo de tudo, né? Sim. Porque, por exemplo, o custo de manter um carro hoje em dia está muito alto. IPVA, combustível e tudo. Verdade. E você ter pessoas de confiança que são motoristas, homens e mulheres de aplicativo, é muito importante. E eu tenho feito isso, eu tenho conhecido pessoas assim, idôneas, né, como pastor, claro, né? E é legal, porque minha filha, por exemplo, usa aplicativo direto. E quando eu não conheço, por exemplo, minha filha foi no Rio, eu ficava monitorando o tempo inteiro. Ela desceu na rodoviária Novo Rio, aí eu mandava, pai, estou indo para tal hotel, peguei o carro tal e tudo. Mas quando a gente conhece, né? Inclusive, vou deixar meu telefone, quando você for para o Rio aí, tem um amigo meu lá que eu colocar o pé no Rio, ele me leva para tudo quanto é lado. É de aplicativo também? Aplicativo. Ele é evangélico. Ele fez um voto a Deus. Ele falou, pastor, o senhor aceita? Eu falei, aceito, Ele falou, toda vez que você estiver no Rio, você não vai gastar com condução para nenhum lado. E aí nós estamos. Então, quem sabe, né? Esse voto vale para a sua casa também. Vai dar um jeito. O voto transfere o voto. Diogo, olha, Diogo. Olha, Diogo. Gente, a música tocando, acabou o programa. Tá de brincadeira, não é possível. Acabou mesmo? Acabou o programa? Gente, acabou o programa. Renato, obrigado, pastor Márcio. Obrigado, viu? Obrigado a você de casa. Foi muito gostoso. Deus te abençoe e te guarde. Amanhã, 12h15, mais bate-papo ao vivo aqui na Rede Super. Beijão, até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.